que ser um missionário? Você tem que ser um missionário? Todos nós temos que ser um missionário? É disso que eu quero discutir com você hoje e ver se a gente chega numa conclusão. Será que eu tenho que ser um missionário? Mateus 28, versículo 18 a 20. Lá diz assim: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Essa palavra é muito usada quando a gente fala de missão, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Agora, eu sou obrigado a ser um missionário? Ou isso é uma coisa especial para alguns que Deus levantou, ou alguns escolhidos que Deus colocou? Se você já está há um tempo na igreja, algum momento ou outro, você deve ter sido confrontado com isso, de ser missionário, ou até mesmo de ser convidado para ir para o campo missionário, normalmente para um lugar difícil, para um lugar pobre. Mas será que é isso que essa palavra de Mateus 28 está falando? Será que é isso que Jesus está falando aqui? Vamos entrar um pouquinho no contexto desse texto de Mateus 28 para a gente entender essa palavra. Em Mateus 28, Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha sido humilhado, passou pela cruz e ressuscitou. Agora aqui, quem está falando nesse texto, esse Jesus aqui é o Jesus ressuscitado. Morreu, ressuscitou e encontra com os discípulos. Encontra com os discípulos e fala assim: olha, vão lá para Galiléia, deu um monte lá, falou, naquele monte lá na Galiléia, fala para eles irem para lá que eu vou encontrar com eles. E os discípulos vão para lá, encontram com Jesus, ficam maravilhados, uns não acreditam que é Jesus, duvidam que é ele. Lá no versículo 17, um pouquinho antes a gente vê isso. Mas lá no monte ele dá algumas ordens ou instruções para os discípulos, que são essas que nós lemos agora, que é chamado de a grande comissão. Essa grande comissão são essa instrução que ele dá de ir por todo mundo e pregar o Evangelho para toda criatura. Ou seja, começamos vendo que o Evangelho não é para os bonzinhos só, o Evangelho não é só para os bonitos, o Evangelho não é só para os escolhidos, o Evangelho é para todo mundo. Ah, é também para o pessoal do Hamas? É também para o pessoal do Hamas. Truculento, abusado, é para eles também. Ah, é para o assassino? É para o assassino. É para o santinho? É para o santinho. É para todo mundo. O Evangelho é para todo mundo. Isso que a palavra está falando aqui. Só que nesse texto nós temos três coisas que Jesus falou. A primeira é uma afirmação. Ele afirmou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que ele está falando aqui? Ele falou assim: ó, o que eu vou falar para vocês, eu tenho autoridade para falar. Não é qualquer um que está falando. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Segunda coisa que Jesus ele deu uma ordem: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando e ensinando. É uma ordem que ele deu. Ele não falou assim: olha, talvez se vocês tiverem tempo, vão lá e falem. Não, ele falou: ide. Não tem um condicional, é ide. Todos nós temos que ir. E a terceira coisa que ele fez foi uma promessa: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Nós sabemos que esse ide vai chegar o momento que vai parar. E quando que é esse momento? O final dos tempos. Antes de Jesus ser crucificado, lá em Mateus 25, o capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando que te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo
que tudo que vocês fizerem a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. É estranho se você pensar num detalhe, que como que eles não sabiam quando eles tinham feito aquilo? Se eles fizeram algo tão importante, como é que eles vão falar para Jesus, para o rei, sim, pai, quando que nós fizemos isso? Você está falando que a gente fez, mas quando mesmo que a gente fez isso? Quando você faz alguma coisa boa, quando você faz alguma coisa importante, você não esquece. E aqui está falando que os justos vão perguntar para ele, mas quando nós fizemos isso? Para responder isso, eu queria contar uma história que aconteceu em 2012. Vocês devem ter ouvido essa história, já saiu nos jornais na época, e depois outras pessoas da internet já falaram dela, que era da maratona na Espanha, e vinha um maratonista na frente, era um queniano, já vinha ganhando a prova com folga na frente. Quando ele está chegando na linha de chegada, ele se confunde, ele acha que já chegou e diminui o ritmo. E o que vinha em segundo lugar, viu que ele fez errado e falou para ele, não terminou ainda, e vai e empurra ele para ele ganhar, para ele chegar em primeiro. Quando eles chegam lá, já está o repórter entrevistando as pessoas e vão direto nesse maratonista espanhol que estava em segundo lugar. Falou assim, por que você fez isso? Ele, fiz o quê? Isso que você acabou de fazer, por que você fez isso? Ele de novo, como assim, fiz o quê? Ele não entendia a pergunta, você deixou ele ganhar. Ele falou, não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Eu não fiz nada. Por que ele não entendeu a pergunta? Porque ele tinha princípios. Não fazia sentido para ele outra atitude naquela situação, além de, ai, que não terminou. Ele inclusive fala depois na entrevista, fala assim, o que eu ia falar para minha mãe se eu perguntasse como é que você ganhou? Ele tinha princípios. E isso responde um pouco aquilo que a gente acabou de ler, quando os justos perguntarem, quando nós fizemos isso? Quando nós fizemos aquilo? Porque seria mais ou menos como se eles perguntassem, como se o rei falasse, porque vocês fizeram, por isso vocês são meus discípulos. Aí eles vão falar, fiz o quê? Dar de comida, dar água ao sedento, abrigo ao necessitado, acolhimento ao estrangeiro, cuidado ao enfermo, compaixão ao encarcerado, não foi nada imposto para eles fazerem. Eles fizeram tudo aquilo porque estava dentro deles. Eles fizeram aquilo porque estava dentro deles. Ou seja, não é uma coisa assim, eu tenho que fazer, são regras que eu tenho que cumprir, são normas que eu tenho que obedecer. Não flui de dentro de mim. É diferente. O maratonista não teve que procurar a mãe dele, mãe, o que eu faço agora? Ele está parando aqui. Não. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele fez. Por outro lado, ninguém vai ser salvo por obras. Ninguém vai ser salvo porque fez, ninguém vai ser salvo porque ajudou, ninguém vai ser salvo porque deu água, porque deu comida, porque deu roupa. Isso não vai levar ninguém para o céu. Então vamos complicar ainda um pouquinho mais essa pergunta. A missão e o propósito é a mesma coisa? Missão como cristão e o teu propósito como cristão são as mesmas coisas? Aquilo que brota de dentro de você já não é mais o que a gente chamava de velha natureza, ou seja, o espírito pecaminoso, uma coisa contaminada. Agora é um espírito puro de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de você. Aí você começa a entender que aquilo vai refletir nas tuas atitudes. Você vai entender agora por que ele estava falando lá quando que nós fizemos isso. Por quê? Porque é um reflexo do teu espírito nas tuas atitudes. O nosso comportamento aqui vai refletir a nossa vida espiritual. O nosso comportamento aqui vai refletir aquilo que foi colocado dentro de nós. E aí nós vamos ver que lá em Gálatas 5, ele fala de uma coisa que quando a gente nasce de novo, é colocada dentro de cada cristão que nasceu de novo, genuinamente. O que fala em Gálatas 5, 22 a 25? Entretanto, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas
não à lei. Os que pertencem a quem? A Cristo. Aqueles que nasceram de novo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos aonde? No Espírito, andemos também no Espírito. Você está entendendo aonde você é nova criatura agora? Agora você está entendendo o que foi colocado dentro de você como nova criatura? Um fruto. Não são frutos do Espírito, é um fruto. E esse fruto se manifesta através de todas essas coisas na sua vida. E isso está dentro de você agora. Então, onde que o fruto é gerado? No Espírito. Onde o Espírito se move? No mundo espiritual. Onde esse fruto se manifesta? No mundo material. Então, a minha atitude agora, eu começo a entender que ela é fruto da manifestação daquilo que está dentro de mim. Não é uma coisa forçada. Não é uma coisa assim que eu tenho que... qual que é a regra para isso mesmo? Não. Tem que vir naturalmente de dentro da gente. E quando a gente volta lá em Mateus 25, a gente vê que ele está falando, o justo vai dizer isso para Deus, para o rei. O justo. Quem que é o justo? O nascido de novo. O que a Bíblia ali está chamando de justo é o nascido de novo. Então, o justo vai responder para o rei, quando que nós fizemos isso? Porque para mim é natural, eu não tinha uma outra decisão para fazer, a não ser isso que eu fiz. Eu vi alguém com fome, eu dei comida, porque tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Porque ele vive aquilo, porque está dentro dele, a compaixão está dentro dele. Eu vi alguém com sede, dei água para ele beber. Mas tinha alguma outra opção? Não, essa é a opção. Você entendeu a diferença? Não é porque alguém está falando que eu tenho que fazer isso, é porque eu não vejo outra opção além de fazer isso. É natural, é espiritual. Atos de bondade, que a gente vê em Mateus 25, não são o seu propósito como cristão, nem a sua missão como cristão. Opa, como assim? O teu propósito como cristão e a tua missão como cristão não são esses atos de bondade. Esses atos de bondade são a consequência da manifestação do Espírito dentro de você. Ela é a consequência daquilo, a consequência da manifestação do caráter de Cristo em você. Então vamos voltar lá para Mateus 28. Entender então qual que é essa missão da grande comissão que Jesus falou. Ele diz lá, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Qual foi a ordem de Jesus? Ir e fazer discípulo, batizando e ensinando. Essa foi a ordem de Jesus. Essa é a nossa missão como cristão. Não é para aquele escolhido que vai para o campo missionário, não, é para todo mundo. É para mim, é para você, é para todo mundo. Esse é o propósito da grande comissão, é pregar o evangelho. Nós temos que entender que nós temos que viver dessa forma. Mas, ok, então, e Jesus? Como é que foi a missão de Jesus aqui? Vamos lá. Porque se Jesus deu o exemplo para nós, tem que ter na Bíblia. Senão, o que eu estou falando aqui é simplesmente da minha cabeça. Vamos ler lá então, Lucas 4, versículo 18. Que Jesus está no templo, ele pega o pergaminho lá do livro de Isaías, e ele lê essa passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Essa profecia foi falada pelo profeta Isaías mais de 600 anos antes do nascimento de Jesus. E agora Jesus está no templo e lê isso e fala, hoje se cumpriu essa palavra. Agora, isso que Jesus está falando se refere ao quê? A uma ação social? Será que ele estava falando trazer boas novas, quer dizer, boas novas quer dizer notícia alegre? Será que ele quer dizer trazer notícia alegre para pessoas pobres, necessitadas? Trazer uma libertação física para aquele que está preso, o cara está encarcerado lá, vamos libertar ele.
Trazer a recuperação de vista aos cegos. Pô, vamos fazer fila aqui, você tem problema, catarata, miopia, cegueira, vem aqui que eu vou te curar. Trazer uma libertação de opressão de reis superiores. Não, eu vou libertar, você está vivendo oprimido. É desse tipo de palavra que Jesus está falando aqui, que ele veio para fazer? Porque ele fala aqui: me ungiu para levar as boas novas, proclamar a liberdade, recuperação de vista aos cegos e libertar os oprimidos. Agora, se ele não está falando de assistência social, então do que ele está falando? Mundo espiritual. Ele está falando de levar boas novas, se refere à salvação. Jesus é a salvação. Através da pessoa de Jesus, os pobres de espírito são renovados. Ele não está falando de uma pobreza física, ele está falando de espírito. Quando ele fala proclamar liberdade aos presos, são presos espirituais. É disso que Jesus está falando. Presos, pessoas escravizadas pelo diabo no mundo espiritual. Recuperar a vista de cegos. Quem são esses cegos? Cegos espirituais. Pessoas que não conseguem discernir a ação do mal na vida deles. São cegos espirituais. Libertar os oprimidos. Que oprimidos são esses? Oprimidos espirituais. Você entendeu que o reflexo do mundo espiritual no mundo físico? Jesus está liberando as pessoas no mundo espiritual. E essa liberdade que Jesus está dando vai influenciar no mundo físico, no mundo natural. Mas Jesus veio para agir no mundo espiritual para libertar a gente no mundo material. Então o que nós vemos aqui funciona no mundo espiritual e reflete no mundo material. Essa foi a missão de Jesus. Ah, mas espera aí, então a missão de Jesus ficou só nisso? Não. Por que a missão de Jesus não ficou só nisso? Porque ele chegava numa aldeia, tinha um monte de gente doente, ele ia curar os doentes também. Ah, mas ele não veio curar os doentes espirituais? Sim. Mas o que nós falamos agora há pouco, o que está dentro dele? O fruto do Espírito. É o próprio Jesus. Como que ele vai olhar para uma pessoa cega? Ah, ok, fica aí. Como que ele vai olhar para uma pessoa doente? Puxa, está difícil aí, hein? Que pena. Compaixão. Não tem como você tirar isso de Jesus, como não pode ser tirado isso de um cristão verdadeiro. Faz parte da gente. Jesus tinha isso dentro dele. O Espírito de Jesus movia através desse fruto do Espírito. E ele, lógico, tinha que expressar esse fruto através das ações sociais que ele fazia. Não era a missão principal de Jesus, não, porque ele veio para libertar um povo de uma opressão espiritual. Ele veio para dar vida e salvação. Por quê? Porque Jesus não se preocupava nesse período terreno, simplesmente. Afinal de contas, Jesus estava olhando para a eternidade. Se ele fosse libertar o cego no mundo material, se ele fosse libertar simplesmente o oprimido do mundo material, ia ser contra o que ele fala. Porque se preocupa com o mundo espiritual, eterno. O mundo material vai ficar, a pessoa morreu, acabou. Agora, o trabalho de Jesus vai muito além disso. O trabalho de Jesus era eterno. E é isso que nós temos que entender. As atitudes que nós temos, as atitudes que nós tomamos, elas são consequência de uma vida espiritual que nós temos. Nossa vida material tem que refletir a nossa vida espiritual. Se você está olhando a tua vida material e está uma bagunça, é porque a tua vida espiritual está uma bagunça. Está uma bagunça. Você não vive separado uma coisa da outra. A tua vida não é separada, não são dois mundos, um lá, outro aqui. Eles são interligados. Eles agem em conjunto. Agora ok, você não é para mudar o mundo, tudo bem. E aí existe uma missão silenciosa, uma missão pequenininha assim, para cada um de nós, que queima dentro de mim, que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sinto que está tudo tão bom e eu não estou fazendo alguma coisa, e o Espírito Santo está me incomodando que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é, eu não consigo me ver pregando para um monte de gente, não consigo me ver viajando em missões. Deixa eu te falar uma coisa então.
Comece a missão de uma forma pequena. Como assim de uma forma pequena? Eu vou dar alguns passos para você começar a desenvolver uma vida segundo a grande comissão que Jesus mandou. Lembra qual que era a grande comissão? Qual que é a ordem? Evangelística. Ide, pregai o evangelho. Comece então criando uma vida genuína de relacionamento com Deus. Básico. Vamos começar pelo começo, como diz, né? Começa pelo básico. Uma vida genuína de relacionamento com Deus. Mas o que isso quer dizer? Eu gosto de colocar as coisas sempre na prática, porque às vezes um sermão fica muito filosófico, né? Aí a gente tem que ficar imaginando, mas como assim? Como que eu vou me chegar a Jesus? Eu não estou vendo Jesus aqui, não estou vendo a cruz, e como é que eu vou fazer? Então vamos colocar de forma prática. Vida de relacionamento genuína. Oração. Oração é a base do relacionamento com Deus. Nós conversamos, quem é casado, ou deveria conversar, com o cônjuge, né? Isso gera relacionamento. Isso gera intimidade. Agora, como é que você vai ter intimidade com Deus se você não conversa com Ele? Ah, mas como é que eu vou conversar? É um monólogo, eu falo e não escuto nada. Converse com Deus. Você quer ouvir Deus? Abre a palavra de Deus. Medite. Um capítulo por dia. Ore, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Comece uma vida de oração. Reza repetitiva, papapá, mesma coisa, papapá, tercinho. Não. Oração mecânica? Não. Segundo ponto. Nada de lembrar de Deus somente nos momentos de angústia e necessidade. Tem gente que lembra de Deus e põe Ele em primeiro lugar quando está em dificuldade. É o momento que a gente mais lembra de Deus na hora da dificuldade. Você fica fervoroso, você fica crente, você acorda de madrugada, você participa de vigília porque você está precisando de alguma coisa. Você recebeu, tira o pé do acelerador e deixa a coisa andar. Não. Vida genuína de relacionamento com Deus não tem altos e baixos do teu relacionamento com Deus. É um relacionamento constante. Pelo contrário, não constante, eu diria em aumento. Você vai sempre indo mais profundo na presença de Deus. Terceiro, desenvolva uma vida de gratidão. Seja grato todo o tempo. Ah, não, eu sou grato. Você é grato por que você ganha? Você é grato pela dificuldade? Você é grato pela aprovação que Deus te dá? Porque às vezes Deus, esses dias eu ainda estava falando com o pastor Denis, nós passamos por provas muitas vezes, não é porque Deus não gosta da gente, fala assim, quero ver ele sofrer agora. O mundo espiritual, reflexo no mundo material. Não esqueça disso. Existe uma diferença entre a aprovação de Deus, que vai te levar para cima. Existe uma diferença da aprovação do diabo, que ele quer te derrubar e te matar. O diabo só tem um propósito, ou eu diria 3. Roubar, matar e destruir. Se a aprovação que você está sofrendo é para roubar, é para matar ou é para destruir, não vem de Deus. É do diabo. Não existe provação que roube, mate e destrua que venha de Deus. Quarto, esse é pesado. Retire a murmuração e a reclamação do seu falar. Como é fácil murmurar, né? Oxa. A murmuração é como se fosse uma bola que a gente amarra no nosso pé e vai andando. E quer que sair correndo e está com aquela bola. E quanto mais você murmura, maior ela fica. E você fala, mas por que as coisas não vão? Para de reclamar. Agradeça. Tenha um coração grato na presença de Deus. Lembre das coisas que realmente têm valor nessa vida. Para a gente poder ter uma vida de vitória na presença de Deus, a gente tem que entender o que tem valor. A Bíblia fala que a gente não deve cuidar dos tesouros da terra, porque a traça e a ferrugem corroem. Mas a gente deve cuidar do que está no céu, que é eterno.
Agora, se você não tem valor, se você não dá valor para as coisas de Cristo, e você começa a colocar mais valor para as coisas aqui da terra, vai chegar uma hora que você vai ver, poxa, lutei tanto para isso, para quê? Porque nós vamos estar na presença de Deus e tudo aquilo que a gente acumulou aqui vai ficar aqui. Pregue a palavra de Deus a todo o tempo. Se essa é a ordem da grande comissão evangelística, pregue a palavra de Deus a todo o tempo, mesmo que para isso, entenda isso, mesmo que para isso seja preciso usar palavras. A forma mais eficaz de você manifestar o fruto do Espírito é através do seu testemunho. Seja sal dessa terra, luz do mundo, aonde você estiver. Lembre que você é sal, você é representante de um reino de Deus. Faça como o Salmo 1, desvie-se do mal. Desvie-se do mal. Por último, comece esse trabalho por perto. Como assim por perto? Antes de você ganhar o mundo, pensar em ganhar grandes extensões de território, muita gente, seja um missionário na sua casa. Dentro da sua casa. Seja um missionário com o teu esposo, com a tua esposa, seja um missionário com os teus filhos. Quantas famílias que o pai e a mãe é crente, o filho não quer nem saber de nada. Porque eu não consegui alcançar a minha própria família. Como é que eu estou alcançando o mundo todo se eu não conseguir alcançar a minha própria família? Por que às vezes é isso? Porque a gente volta aqui no ponto anterior. Eu não demonstro na minha intimidade esse Cristo. A minha atitude, a minha palavra fala muito mais do que a palavra que eu prego para eles. Ó, meu filho, não faça isso. Ó, meu filho, não faça aquilo. Eu estou vendo que o pai faz isso, estou vendo que meu pai faz aquilo, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. Alcance teus filhos, sem palavras. Alcance teu cônjuge, sem palavras. Alcance eles pela tua atitude. Ganhe seus amigos, ganhe seus empregados, ganhe seu patrão. Comece perto de você. Comece as pessoas que estão em volta de você. Demonstre Jesus na sua vida nos momentos que ninguém pensa em mostrar Jesus. Porque eu demonstro aqui na igreja, tudo uma paz. Não, demonstre Jesus lá na fila do supermercado. Demonstre Jesus lá quando você estiver esperando numa repartição pública. Demonstre Jesus nos comentários nas redes sociais. Demonstre Jesus nos teus posts. Demonstre Jesus nos teus negócios. Demonstre Jesus na interação que você tem com as pessoas desconhecidas. Nós temos que pregar Jesus sem palavras, através da nossa vida. E por último, não desista no meio do caminho. Não desista. Isso aqui não é uma corrida curta, é uma maratona. Por isso, não desista. Não deixe a tentação desviar o teu foco. Você tem um foco, esse foco é Jesus. Não deixe a tentação desviar isso. Então quando eu tiver nascido de novo, quando aceitei Jesus, não vai ter nada de tentação. Pelo contrário, é aí que vai ter tentação. Só que a Bíblia fala que não sobreveio tentação maior do que a gente pode suportar. Então depende da minha atitude falar assim, não. Não. Não se desvie por causa da dor. Mas você não sabe como que é sofrido isso. E talvez eu não saiba realmente. Mas não se desvie do seu foco por causa da dor. Não se desvie do seu foco por causa da humilhação. Não, mas eu me rebaixar a esse ponto, isso eu não faço. Não perca o seu foco por causa disso. Porque Jesus, Ele não deixou de cumprir o papel dele por causa da tentação de deixar isso tudo de lado. Ele não deixou de cumprir o papel dele por causa da dor, e a dor que ele sentiu foi muito grande, física e espiritualmente falando. E Jesus não deixou de cumprir o papel dele por causa da humilhação que ele passou.
Quando a gente aplica esses princípios na nossa vida, nós temos a certeza que naquele dia nós vamos ouvir o que está lá em Mateus 25, 34 que nós lemos. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Esse é o nosso propósito final, esse é o nosso objetivo final. Que dia glorioso vai ser esse? Fique de pé. Deus deu a cada um de nós a oportunidade de servir. Deus deu a cada um de nós a oportunidade de vivermos uma vida com Ele. Eu vi um vídeo, tempo atrás, um ex-crente, e ele explicando quais os motivos que ele saiu da igreja. E ele falando assim, não, porque a igreja coloca para você algumas coisas como se eu tivesse que ser culpado por um pecado que alguém cometeu lá não sei aonde, lá não sei quando. E eles colocam como se eu tivesse que ser culpado porque Jesus morreu. Jesus morreu porque quis. Gente, aquilo me impactou de uma forma. Eu falei, como assim? A oportunidade que Deus te dá pela morte de Cristo. Porque Jesus, ao mesmo tempo, Deus, ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é justiça. A maior demonstração de amor e justiça está na cruz. Porque pelo amor dele, Ele entregou o Filho dele. E sobre o Filho de Deus, Jesus, estava todo o pecado da humanidade. No Antigo Testamento, quando eles iam confessar pecado, eles pegavam uma ovelha, o sacerdote punha a mão sobre a cabeça da ovelha, e aquilo como se fosse uma demonstração de que o pecado dele estava indo para aquela ovelha, e aquela ovelha era sacrificada, e assim o pecado dele era perdoado. E aí vem Jesus, João Batista fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Deus manda o Filho dele para ser essa ovelha, que vai tomar o pecado de toda a humanidade. De toda a humanidade, sobre ele. Só que Deus de justiça. Deus não podia estar junto com o filho cheio de pecado. E Jesus fala, Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Deus não podia estar com Jesus, ele tinha que olhar para o lado, porque Jesus estava no pecado, com o pecado de toda a humanidade. Mas a partir do momento que Jesus morre, e o pecado paga, e o sangue de Jesus paga pelos nossos pecados, Jesus é reunido com Deus. A justiça e o amor de Deus mostrado ali na cruz de uma só forma. Fecha o olho. Olha para dentro de você. Faz uma análise da tua vida. Como tem sido a minha vida com Deus? Eu tenho levado uma vida de aparência para poder mostrar que eu sou crente? Você já recebeu Jesus como teu Salvador? Não, eu já recebi. E você tem demonstrado, tem manifestado o fruto do Espírito através da tua vida? Não, eu não recebi Jesus ainda. Eu não sei como é que é isso. Se o Espírito Santo está falando para você, vem. Eu queria te convidar nesse momento, vem. Porque o Espírito de Deus, Ele nos dá a oportunidade de recebermos o Filho de Deus e sermos feitos nova criatura. Se você acha, não, eu não preciso disso, entenda que a tua vida material, terrena, vai terminar aqui. E a partir daquele momento vai começar uma vida eterna. Eterna. Aonde você vai passar a tua eternidade?